Que a paz de Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam nas nossas vidas, principalmente nesse começo de ano turbulento que nós já estamos iniciando, com inúmeros casos de Covid, inúmeros casos de gripes, mas graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para pregar o Evangelho e dar um testemunho para o mundo de que, por mais que as coisas parecem estar indo para um lado sombrio, a igreja ainda permanece firme e fiel para a honra e glória do nome de Deus. Obrigado, Pato, pela água aqui. Só aqui. Estou um pouquinho rouco, obrigado, viu, pela água aí. E nessa manhã daremos continuidade à nossa série de pregações referentes ao preconceito e à discriminação. No mês passado nós falamos um pouco sobre o preconceito entre os sexos masculino e feminino, sobre qual é o posicionamento divino referente a este assunto. Falamos um pouco sobre o mal que o feminismo traz para a igreja e para a sociedade, a belíssima função da mulher, segundo as Escrituras, bem como as prioridades da mulher cristã. E quando ela inverte tais prioridades, muitas consequências ruins são desencadeadas. Da mesma forma, quando o homem deixa de realizar o seu papel de homem. E aí, quando a gente deixa de fazer isso, nós deixamos de nos parecer com o nosso Criador. Um dos maiores presentes que Deus deixou, tanto para o homem quanto para a mulher, é que ambos devem tomar posse de suas funções específicas. O homem sendo homem e a mulher sendo a mulher, segundo a imagem e a semelhança de Deus. No dia de hoje falaremos um pouco sobre o preconceito entre raças e etnias. E para darmos um start, eu gostaria de expor um dito de Martin Luther King Jr., em um dos maiores discursos da humanidade, que é o I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho, em 1963, que diz: a dignidade do ser humano não está na cor da sua pele, mas em seu caráter. O contexto segregacionista e preconceituoso, que ainda é muito forte e presente nos dias atuais, na época das décadas de 40, 50 e 60, era algo ainda mais explícito e totalmente nocivo. Para se ter uma noção, havia bairros específicos tanto para negros quanto para brancos, e ambos não se suportavam, muito pelo fato da histórica opressão de brancos poderosos financeiramente e por prestígio social em relação aos negros marginalizados, e ainda sofrendo fortes resquícios do período de escravidão. E analisando de forma histórica, verifica-se a opressão tanto do branco poderoso quanto do próprio negro poderoso em relação ao negro menos favorecido. Lembrando que, historicamente, em nações de predominância negra, os próprios negros escravizavam e, vou colocar entre aspas, porque a gente não, o ser humano não é um produto, mas eles comercializavam para outros povos, dentre eles também o de predominância branca. O preconceito racial sempre ocorreu em todas as vertentes sociais, porém, de uma forma ainda pior, ocorre nas classes menos favorecidas, o que podemos concluir o seguinte, que ele ganha uma proporção ainda maior quando se é negro e pobre. E como o mundo reage quanto a tudo isso? Será que nós da igreja devemos ter a mesma reação do mundo? Com certeza não. Ano passado, muitos de nós, se não todos, vimos a triste história de George Floyd, que foi morto em uma abordagem policial nos Estados Unidos, que desencadeou o movimento mundial Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Um movimento que possui uma aparência de bem, mas que em seu escopo
Este é mais um movimento mundano, assemelhando a um anjo de luz, o disfarce predileto de Satanás, o maligno. Vamos ver aqui as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 13 ao 15. Diz a palavra de Deus: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Portanto, se isso está acontecendo até mesmo na igreja, quiçá no mundo que está cheio de mal, devemos ter total cuidado, total zelo pela palavra, pois muitos pregadores contemporâneos defendem tal posicionamento mundano e segregacionista, sendo o verdadeiro lobo na pele de cordeiro. É óbvio que a igreja deve sim combater todo e qualquer preconceito, mas de maneira alguma devemos utilizar o mesmo modus operandi do mundo. O mundo, por conta de sua parcialidade, faz alarde e evidencia a morte de um transgressor, como no caso do George Floyd, o transformando no mártir, em detrimento da morte de tantos outros negros, sendo policiais, tendo outros ofícios em sua vida, por conta da grande repercussão midiática. Mas afinal, só algumas vidas negras importam ou todas as vidas importam? Obviamente, todas as vidas importam. Porém, quando a gente vê a ação do mundo, a gente vê que só apenas algumas vidas negras importam. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 2. Carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Diz a palavra de Deus: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Olha que interessante. Aqui nós vemos um pouco da virtude de Deus referente a cada um de nós. Se em Deus não há parcialidade, será que nós devemos tratar de forma parcial as pessoas, sendo branco ou sendo negro, ou sendo rico ou sendo pobre? Se todos nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, tanto negros e brancos, ricos e pobres, mulheres e homens, à imagem e semelhança de nosso Criador, e se o próprio Espírito, através do apóstolo Paulo, testemunha que em Deus não há parcialidade, por que muitas vezes nós somos parciais, ou mesmo apoiamos movimentos e leis que fomentam a parcialidade e a supremacia de uma raça perante outra? Será que o Criador concorda ou mesmo tem parte com tudo isso?
Será que Deus tem parte, talvez, com alguma lei que segregacione ou que divida tanto raça negra ou raça branca, ou homens e mulheres? Pessoas que defendem ideologias supremacistas, tanto para um lado quanto para o outro, ao invés de estarem ajudando um tratamento igualitário, como é a vontade de Deus, estão sim fomentando a parcialidade. E um dos argumentos utilizados de quem defende tais leis, em especial a dos negros como cotas raciais, dentre outras leis segregacionistas, é o fato de haver uma amenização social por conta do histórico de opressão de brancos perante negros. Mas o que ocorre na prática é uma mera esmola social, despertando no coração do opressor uma espécie de acalento por tudo o que ocorreu na história, e para o oprimido, um lastimável prêmio de consolação por tudo que sofreu e ainda sofre. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 10. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Atos capítulo 10. Versículos 27, 29, depois 34 e 35. Ó, Atos 10, versículo 27 diz o seguinte, ó: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aqui a gente vê, naquela época do Antigo Testamento, nós vemos que Deus, sim, deixou bem claro para o povo de Israel não se misturar com povos de outras culturas, justamente para eles não absorverem as culturas idólatras e não pecarem contra Deus. Então Deus, ele naquela época, no Antigo Testamento, solicitou isso ao seu povo, no povo de Israel, que desobedeceu o mandamento de Deus. Porém, no Novo Testamento, assim como o apóstolo Pedro aqui testemunha, ele fala, aqui no versículo 28, mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, com o advento do Novo Testamento, todas as pessoas são iguais. Deus estendeu a salvação para toda tribo, povo e nação. E nós estamos inclusos nisso, graças a Deus, né? Versículo 34 e 35, ó. Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha que interessante. Essa é a diferenciação do povo de Deus, um povo convertido ao Senhor, para um povo que não está nem aí para os ensinamentos de Deus. Então Deus, ele estendeu a salvação, ele deixou todos iguais e estendeu a salvação para toda a humanidade. Então a diferenciação é de um povo que realmente faz a vontade de Deus para um povo que não está nem aí para os seus ensinamentos. Aqui nós vemos uma situação bem atípica para um judeu. Sabemos que no Antigo Testamento Deus proibiu veementemente a associação entre judeus e gentios, para que o povo de Deus daquela época não adquirissem as suas práticas idólatras e, consequentemente, não contaminassem o povo. Porém, com o advento do Novo Testamento, Deus, através do sacrifício do seu Filho Messias, Cristo Jesus, cumpriu a última promessa feita a Abraão, que por
meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam, como de fato foram, abençoadas. E em Efésios 2,14, bem diz que foi destruída a barreira de inimizade entre judeus e gentios. Ou seja, se Deus já destruiu o muro de inimizade, formando um só povo, por que insistimos em seguir as más intenções do mundo em reconstruir barreiras? Muitas das vezes nós mesmos reconstruímos barreiras quando nós somos solidários, quando nós apoiamos leis que vão segregacionar pessoas. A melhor resposta que nós, cristãos, devemos dar ao mundo é a luta pela verdadeira igualdade, pelo único e verdadeiro amor imparcial de Cristo para com todos os povos. Se Deus abençoou a terra com diversidade étnica e variedades de cores e biotipos numa mesma raça, a raça humana, devemos, por amor a Cristo, lutar contra toda e qualquer tipo de supremacia, tanto para um lado quanto para o outro, pois toda e qualquer segregação não referendada pelas Escrituras é maligna e deve ser combatida com a sabedoria que vem lá do alto, ou seja, a palavra de Deus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 1. Versículo 43 ao 51. Agora nós vamos ver um pouco sobre o preconceito e discriminação referente a povos, no caso, não por raça, mas sim por regiões, um preconceito regionalista. João, capítulo 1, versículo 43, que diz o seguinte, No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nessa passagem, o futuro apóstolo Natanael realizou o típico preconceito étnico-regionalista. Quando perguntou: pode vir alguma coisa boa de lá, no caso Nazaré? Talvez Nazaré tivesse alguma má fama, uma cidade perigosa, ou mesmo simplesmente por ser uma cidade pequena, talvez, a gente não sabe. A grande questão é que o próprio povo judeu, por conta das promessas de Deus no Antigo Testamento, já foi e ainda é um povo bastante preconceituoso, haja vista a sua relação com os demais povos, por conta do mandamento de Deus, e também com os samaritanos, que são judeus misturados. E dentre eles mesmos, ainda havia um preconceito entre os judeus da Judéia, sendo uma casta superior, entre aspas, e os judeus da Galiléia, sendo uma casta mais humilde e necessitada. É como a nossa relação entre Sudeste e Nordeste, é mais ou menos assim.
E Cristo, no versículo 47, já testificou dizendo: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ou seja, Natanael não teve vergonha alguma em sua atitude, como era típica do povo judeu da Judéia. Porém, em um pouco de conversa, ele se rendeu e declarou, como a gente vê no versículo 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então isso evidencia o grande mal que o preconceito tem e se enquadra perfeitamente tanto para o preconceito racial, quanto ao tom de pele, quanto para o preconceito étnico de regiões culturais diferentes. Agora imagine se toda pessoa preconceituosa recebesse uma invertida semelhante a esta que Natanael recebeu. Sem dúvida alguma, pensaria inúmeras vezes antes de realizar qualquer juízo depreciativo para qualquer pessoa. Então Jesus veio para quebrar toda a barreira do preconceito e mostrar que o que importa é o coração, é se a pessoa realmente serve a Deus num coração sincero. Vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 10. Livro de Lucas, capítulo 10. Do versículo 25 ao 37. Uma das mais conhecidas aqui para nós. Diz a palavra de Deus, Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Devemos, como a igreja verdadeira do Senhor, ter a mesma atitude do bom samaritano. Ele não levou em conta nenhuma rivalidade étnico-racial e olhou tão somente para a pessoa, que simplesmente é a imagem e a semelhança de Deus. Agiu em conformidade com o amor de Deus, que é a essência do próprio amor de Cristo pela humanidade. Da mesma forma como Deus olhou para nós, Jesus olhou para nós numa situação semelhante à do bom samaritano, semelhante à da pessoa que foi assaltada lá e quase morta. Então Deus olhou para aquela nossa situação e, com piedade, agiu para que pudéssemos sair da nossa situação terrível. Da mesma forma, nós devemos ter esta mesma atitude, independentemente de raça e etnia. Cristo ele não se importou com o nosso tom de pele, com o nosso sexo, com a nossa cultura regionalista, com a nossa condição financeira.
nem mesmo se importou com a nossa condição suja e maculada pelo pecado. Ele simplesmente nos salvou, nos deixando o exemplo de como nós, como cristãos, devemos proceder. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, essa pregação, uma vez eu estava conversando com um policial amigo meu e havia convencido, olha que interessante essa história, havia convencido uma mulher a não se suicidar. Ela queria se jogar de uma altura considerável e ele conseguiu lograr êxito na sua missão. Só que pouquíssimas pessoas ficaram sabendo da ação e em nenhum local da mídia fora divulgada tal ação. Aí eu questionei ele, falei assim, por que essa ação não foi divulgada? Não foi uma atitude tão boa, né? Ele conseguiu tirar a mulher que estava com uma atitude suicida. E aí ele me respondeu o seguinte, não há divulgação desse tipo de coisa, porque é para justamente não fomentar mais suicidas a terem essa mesma ideia de pessoas de se suicidar. Então, o que eles fazem? Eles resolvem por lá mesmo, né, para não dar ideia para outras pessoas terem esse mesmo tipo de atitude. E com o racismo é a mesma coisa. Quanto mais nós falamos de racismo, quanto mais nós colocamos coisas para segregacionar pessoas, mesmo quando a gente acha que é por uma coisa boa, nós damos ainda mais, nós conseguimos ser ainda mais segregacionistas. Então a gente pode utilizar esse mesmo exemplo do suicídio para a gente não ficar colocando mais lenha na fogueira, porque quanto mais se fala de racismo, mais o racismo ocorre. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser todos iguais, todos sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Porque não apenas as vidas negras importam, todas as vidas importam. Tanto para nós, quanto para Deus. Principalmente para Deus. Então é dessa forma que nós devemos proceder. Amém? No mês que vem, se Deus quiser, faremos aí a última pregação referente ao preconceito e à discriminação referente a classes sociais. Aí, se Deus quiser, mês que vem faremos essa pregação aí e vamos buscar de forma verdadeira, buscar a igualdade perante os outros e dar um bom testemunho para o mundo de que a Igreja do Senhor não é uma igreja segregacionista, é uma igreja que reúne a todos no aprisco do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Quão grande é o teu amor, Senhor. O Senhor olhou para a nossa situação. Estávamos caídos, estávamos sujos, estávamos totalmente dominados, enraizados no pecado. O Senhor olhou com a misericórdia do bom samaritano, limpou as nossas feridas, tirando os nossos pecados, nos trouxe para o teu reino amado, teu Filho Jesus Cristo, nos resgatando das trevas e nos dando, Pai, uma nova esperança. Queremos te louvar e te agradecer por esta manhã que pudemos prestar esse culto ao Senhor, que o Senhor tenha recebido como um aroma suave e agradável a Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos atitudes igualitárias para com todas as pessoas, pois ninguém é melhor que ninguém aqui, somos todos iguais, assim como não há parcialidade para contigo, nós também não devemos ser parciais com as pessoas, devemos tratar todos com o mesmo amor de Cristo. Que o Senhor nos ajude a conseguirmos combater todo e qualquer tipo de atitude segregacionista, para que o teu nome seja glorificado e para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado através das nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, pois muitas vezes erramos e muitas vezes pecamos contra o Senhor. Mas que o Senhor continue conosco, nos abençoando durante esta semana. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, oramos agradecidos. Amém. Amém.